Olá, eu sou o professor Anderson Mello, sou professor de matemática e hoje vamos trabalhar problemas que envolvem cálculo de área de círculo. Afinal, você lembra o que é círculo? Você lembra a definição de círculo? Bem, o círculo é determinado de acordo com o aumento do número de lados de um polígono. Quanto mais lados um polígono apresenta, mais ele se assemelha a um círculo. Podemos observar aí, temos um hexágono, que é um polígono de 6 lados, um octógono, 8 lados, dodecágono, de 12 lados, e o icoságono, um polígono de 20 lados. Conforme a quantidade de lados que vai aumentando, mais os polígonos se assemelham a figura circular, no caso que é o círculo. Bem, em se tratando de círculo, vale lembrar algumas relações que já estudamos e que você vai precisar para a aula de hoje. A área do círculo ela é representada pela relação π vezes r ao quadrado. Lembrando sempre que a área do círculo tem o π, que é a letra grega, com seu valor aproximado de 3,14, e r ao quadrado, que é o raio. O raio vem a ser esse segmento de reta que parte do centro do círculo até a extremidade da nossa circunferência ou do nosso círculo. Para você que perdeu a aula sobre círculo e circunferência, você pode rever lá na plataforma Eduque. Bem, a diferença de círculo e circunferência é que a circunferência ela vem a ser o contorno de um círculo e o círculo é a parte mais densa, essa parte coberta aqui. Em ambas, nós teremos o raio, um elemento em comum. Para que fique mais claro para você sobre essa ideia de área do círculo, vamos trazer a primeira situação-problema, onde ele pede: determine a área de um círculo de raio medindo 20 centímetros. E olha a observação ao lado, use π igual a 3,14. Observe que o círculo é essa parte de amarelo e o raio é esse segmento que nós temos aqui, indicado por 20 centímetros. Então, lembrando da relação da área do círculo, que é π vezes r ao quadrado, vamos apenas substituir os dados. E quais são esses dados? Separando esses dados, temos que r, o raio é igual a 20 centímetros, π, que foi dado 3,14, e assim podemos encontrar a área do círculo. Vale ressaltar que em algumas situações, problemas que caem no Enem, esse π pode variar. No Enem, geralmente, eles trabalham com π, um valor aproximado a 3 ou então 3,1. Mas não fique preocupado, na prova do Enem, ele traz para você o valor desse π aí, que você deve usar para a questão que for apresentada. Continuando a resolução dessa questão, assim temos a área do círculo igual a 3,14, que é o valor do π, e o raio, que é 20, ficará ao quadrado, tendo em vista que r ao quadrado é o raio ao quadrado. 20 ao quadrado, 20 vezes 20 é 400, e 400 vezes 3,14, assim encontramos 1.256 centímetros quadrados. Então, a área desse nosso círculo, cujo raio é de 20 centímetros, é 1.256 centímetros quadrados. E talvez você esteja me perguntando: professor, caem sempre questões simples assim? Bem, nós trouxemos essa questão para que você tivesse conhecimento da substituição dos dados no problema, assim na relação que representa a área do círculo. Porém, nós podemos encontrar outras situações em que nós teremos que ter um pouco mais de atenção para interpretar os dados, tendo em vista que nem sempre o raio será dado tão facilmente. Vamos ver assim então na próxima situação. O próximo problema nos pede que determinemos a medida da área em quilômetros quadrados de uma praça circular que possui 9.420 metros de comprimento. Use o π igual a 3,14. Observe que na questão ele está pedindo a área, e ele quer essa área em quilômetros quadrados. A praça circular possui 9.420 metros de comprimento. Veja que agora ele não deu o raio, ele deu o comprimento.
E geralmente, você lembra qual a relação do comprimento? O que é o comprimento? O comprimento, ele vem a ser justamente o contorno de uma circunferência, que é a mesma coisa que o perímetro da circunferência. Ele é representado pela relação 2 vezes π vezes r. Então, o comprimento da circunferência é dado por 2πr. Onde usaremos essa relação? Vamos usar em vista de que ele nos deu esse comprimento. Mas o que ele nos pede não é o comprimento, e sim a área. Então, para a área, eu vou precisar do π, mas já foi dado, 3,14. E o raio? O raio eu não tenho. Utilizando a relação do comprimento, a partir dessa relação, vamos assim determinar o raio. Como? O comprimento é dado por 2 vezes π vezes r. Se o comprimento é representado por 9.420, assim como foi dado no problema, substituindo em c, que é o comprimento, teremos 9.420 igual a 2 vezes 3,14 vezes o raio. 2 vezes 3,14 é igual a 6,28. E esse 6,28r precisará passar dividindo, tendo em vista que ele está multiplicando o raio. Assim teremos o raio igual a 9.420 dividido para 628. Logo, o nosso raio será igual a 1.500 metros. Como a nossa questão quer saber a medida da área em quilômetros, vamos transformar aqui esses 1.500 metros em quilômetros. 1 quilômetro equivale a 1.000 metros. Então, 1.500 metros, nós teremos assim 1,5 quilômetros. Substituindo na relação da área, encontraremos π igual a 3,14, o r ao quadrado, tendo em vista que o raio é 1,5, 1,5 ao quadrado nos dá 2,25, que vezes 3,14, encontraremos a área desse círculo como 7.065, ou seja, a resposta é 7,065 quilômetros quadrados. Então, a área dessa praça circular é de 7,065 quilômetros quadrados. Ficou claro para você? E em outras situações que possam envolver o nosso cotidiano, como que isso pode ser cobrado? Uma situação simples. Um trabalhador rural gasta 3 horas para limpar um terreno circular de 6 metros de raio. Se o terreno tivesse 12 metros de raio, quanto tempo o trabalhador gastaria para limpar tal terreno? Veja, ele disse que ele gasta 3 horas para limpar um terreno circular de 6 metros. Se o terreno tiver 12 metros de raio, quanto tempo o trabalhador gastaria para limpar esse terreno? É bem possível que você esteja já utilizando a ideia lógica para chegar a uma resposta. Eu sei o que você está pensando. Antes, com 6 metros, ele trabalhava 3 horas para limpar esse terreno circular. Se, no caso, o raio é de 12 metros, então os 12 vem a ser o dobro de 6, não é isso? Então você deve estar imaginando que a quantidade de horas serão de 6 horas, correto? E aí, você já está feliz da vida querendo marcar a letra A, 6 horas. Cuidado, meu querido e caro aluno. Aqui nós temos o seguinte cuidado a ser tomado. Ele está limpando um terreno circular. E esse terreno tem 6 metros de raio. Então ele não está limpando só aquele segmento de reta que representa o raio. Ele está limpando o terreno todo que é circular. Se ele está limpando o terreno todo que é circular, então nós estamos falando da área. Eu preciso saber a área desse terreno cujo raio é de 6 metros. Bem, se o nosso terreno possui um raio de 6 metros, substituindo na relação, teremos π igual a r ao quadrado, no caso 6, r ao quadrado, assim teremos 6 vezes 6, 36, 36π metros quadrados. Significa dizer que a área do terreno que foi feito a limpeza em 3 horas
tem aí 36 pi metros quadrados. E o terreno maior, né, cujo raio é de 12 metros? Qual seria a área dele? Utilizando o mesmo procedimento, substituindo 12 no lugar do raio, teremos 12 ao quadrado vezes π. 12 ao quadrado, 12 vezes 12, 144, e 144 π metros quadrados vem a ser a área do terreno maior. E assim, você está me perguntando, professor, e esse π, devo deixar aqui, devo substituir por 3,14, o que devo fazer? Você pode trabalhar com esse π igual a 3,14, caso queira. Caso não, você pode deixar esse π da forma que está. E aí, o que você tem? Você sabe que com a área de 36 π, você limpava em 3 metros. Então, a área maior você vai limpar em quantos metros? É isso mesmo, você vai utilizar a regra de 3. Olha só, 3 horas você limpou um terreno cuja área era 36 π. Quantas horas você vai utilizar para limpar um terreno de 144 π aí? Bem, utilizando a regra de 3, você já pode multiplicar 36 vezes x, 36 π vezes x, igual a 3 vezes 144. Ora, o produto 3 vezes 144 nos dá 432 π. Assim, 36 π que está multiplicando por x passa dividindo. E teremos o quê? X igual a 432 π dividido para 36 π. Π aqui no caso pode ser cancelado e 432 dividido para 36 é igual a 12, ok? Então veja, a quantidade de horas para limpar um terreno de 12 metros de raio é igual a 12 horas. A alternativa C, ok? Então veja como é importante a interpretação em situações como essa que envolvem a área de círculo. Ficou claro para você? Compreendeu bem? É isso aí. Nós queremos que você fique atento, observe bastante situações como essa, para que, em situações futuras, seja no Enem ou no seu cotidiano, você saiba resolver situações, problemas como esse. Quero desejar sucesso a todos que puderam assistir a nossa aula. Deus os abençoe. Se você não entendeu muito bem ou quer rever a nossa aula, vá na plataforma Eduque e reveja todas as videoaulas que estão sendo apresentadas aqui para você. Um grande abraço.